Meus queridos amigos, queridos irmãos, esse fim de mês de junho, nós temos a festa de São Pedro, cuja vigília é celebrada no dia 29 e a festa propriamente dita no dia 30. Todos nós sabemos que o dia do calendário universal da Igreja que celebra São Pedro é o dia 29 de junho, sempre precedido da vigília. No Brasil ela fica transferida ao domingo mais próximo, porque a importância desse grande santo exige que nós a celebremos sempre e que ela fique até equiparada ao domingo, no nosso caso. São Pedro e São Paulo são celebrados juntos. E a Igreja no Brasil considera esse dia também o dia de oração pelo ministério do Romano Pontífice, do Santo Padre Papa. O papel de Pedro no mistério da Igreja é um papel único e singular mesmo, que exige que nós meditemos e tenhamos uma completa entrega de amor a Deus por meio do ensinamento do Santo Apóstolo Pedro, que recebeu de Cristo um mandato único. No Evangelho da festa de São Pedro, se diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A solenidade de São Pedro e São Paulo é antiguíssima. A sua celebração está presente em todas as tradições litúrgicas e exerce um grande fascínio nos fiéis. A missa do dia testemunha a confiança da Igreja na intercessão destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Isso está escrito na oração chamada coleta, ou antigamente chamada oração do dia. O Evangelho evidencia a singular missão de Pedro na Igreja. Jesus anuncia que o novo povo de Deus tem o seu fundamento na rocha que, após a sua ascensão aos céus, será Pedro. Cristo é a rocha, mas ele deixa essa missão confiada a São Pedro. Jesus anuncia que o novo povo de Deus tem o seu fundamento na rocha e, portanto, confia a esta rocha, Pedro, as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa missão de Pedro será transmitida aos seus sucessores, os papas. Sucessores aonde? Na cátedra da Igreja de Roma, onde São Pedro derramou sangue em testemunho de Jesus Cristo. O Papa Francisco é o atual sucessor de Pedro, mas também de Paulo, o apóstolo dos gentios. Princípio visível de unidade como Pedro, o Papa testemunha a universalidade da mensagem de Cristo como Paulo. Ele nos sustenta na unidade católica, nos incita a abraçar com amor o amor de Cristo, que nos impele no serviço dos mais pobres, que nos conclama a ser peregrinos da esperança no caminho da bem-aventurança eterna. Unidos no comum ardor missionário, desde os inícios da pregação apostólica, ou seja, desde as origens da Santa Igreja, os dois santos apóstolos permanecerão definitivamente unidos como seus patronos, guias e baluartes. Não é exagerado dizer que a verdadeira grandeza da cidade eterna de Roma se deve muito mais a São Pedro e a São Paulo, que lá derramaram o seu sangue pelo nome de Jesus, do que aos Césares. Mas quem são esses dois homens e de onde lhes vem essa grandeza? Simão Pedro, nascido em Betsaida, às margens do lago de Tiberíades, foi introduzido pelo irmão André entre os discípulos de Jesus. Simão e André, juntamente com os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, foram convidados pelo Senhor a abandonar as redes para se tornarem pescadores de homens. Jesus deu a Simão o nome de Pedro e o constituiu fundamento da Igreja, detentor das chaves do reino dos céus. O Evangelho da missa do dia, testemunha a vontade do Senhor de edificar a sua Igreja sobre o fundamento dos apóstolos, para conservar e transmitir com a força do Espírito Santo, que nele habita, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Com Tiago, João, Pedro foi testemunha da transfiguração do Salvador no Tabor e da angústia de Jesus no Getsemane. Na última ceia, Jesus lhe confiou a missão de confirmar na fé os irmãos. Durante a paixão de Cristo, Pedro renegou seu mestre, mas imediatamente chorou amargamente, assim nos diz o Evangelho, a sua traição. O ressuscitado, ao ouvir de Pedro a tríplice confissão de amor, confiou-lhe o supremo pastoreio de toda a grei cristã. Depois da efusão do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro, o príncipe dos apóstolos, governou por algum tempo a igreja de Antioquia e depois a igreja de Roma. Debaixo da perseguição de Nero, ele e Paulo mereceram receber na capital imperial a palma gloriosa do martírio.
Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida, diz São Paulo. Paulo, antes chamado Saulo, nasceu em Tarso da Cilícia. Saulo era o nome do grande rei Saul, que acabou no fim da sua vida por ciúmes, perseguindo o rei Davi, escolhido por Deus. Saulo perseguia os primeiros cristãos com uma sanha vingadora de sangue. Ele falava do seu zelo de perseguidor. Em Jerusalém ele foi discípulo de Gamaliel, grande mestre e rabino, e tornou-se um zeloso doutor da lei e fariseu. Tomou parte como testemunha da morte de Estevão e foi implacável perseguidor dos discípulos de Jesus. A caminho de Damasco, a experiência de encontro com o ressuscitado o converteu em um discípulo enamorado do Senhor Jesus. Após alguns anos de solidão e silêncio, chamado por Barnabé, foi acolhido em Antioquia, a mesma cidade onde Pedro foi pastor e exerceu seu munus petrino, antes de chegar a Roma. De lá, partiu para inúmeras viagens missionárias, viagens estas que deram vida a muitas igrejas de cristãos provenientes do mundo gentio, do paganismo. Assumindo o nome de Paulo, que significa pequeno, ele se tornou um grande apaixonado pregoeiro do Evangelho. Saul era a grandeza do Antigo Testamento. Paulo é o pequeno que mostra a grandeza de Cristo no seu ministério. A sua fidelidade aos ensinamentos do Senhor Jesus transparece nas palavras consignadas pela Epístola aos Gálatas. Diz ele: asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme aos critérios humanos. Ele afirma que recebeu do próprio Jesus o Evangelho que anuncia. As credenciais do seu zelo apostólico, ele as mostra apelando ao testemunho do seu antigo zelo de perseguidor, agora convertido em amor apaixonado pelo anúncio aos gentios. Ele sabe que Deus o separou desde o ventre materno e o chamou por sua graça. A convicção da origem divina da sua mensagem não o impede, antes, impele a ir a Jerusalém para encontrar Cefas, garante da unidade da fé. Os seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, formam parte das escrituras neotestamentárias que iluminam e orientam a vida da Igreja de todos os tempos, com a riqueza de sua doutrina e a magnanimidade do seu testemunho. Preso muitas vezes, Paulo arrostou fadigas e perigos com fortaleza e com amor ardente. Combateu o bom combate da fé até a efusão do sangue sob Nero. O local do seu martírio é ornado com um monumento chamado Tre Fontane. Conta uma tradição cristã que quando ele foi decapitado, porque era cidadão romano, não podia ser crucificado, tinha que ser morto com a espada, a cabeça dele bateu 3 vezes no chão e desses 3 lugares onde a cabeça dele tocou o chão, brotou água. E até hoje são marcados esses lugares numa igreja chamada delle Tre Fontane, das 3 fontes. E ainda jorra água dessas 3 fontes. Ao lado da igreja Tre Fontane se ergue um mosteiro cisterciense que mantém viva a memória do santo apóstolo Paulo. Pedro, tu me amas? No Evangelho da Vigília nós ouvimos esse diálogo comovente entre Cristo e Pedro. Pedro, conduído pela sua traição, Jesus desejando ouvir a confissão de amor de Pedro. Ao celebrarmos a missão desses grandes apóstolos, encontramos uma ocasião propícia para pôr em evidência, uma vez mais, a importância da caridade na atividade dos pastores da igreja. Por isso Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Bento XVI nos fala sobre o tema citando uma frase bem conhecida de Santo Agostinho sobre o diálogo entre Jesus e Pedro no fim do 4º Evangelho. Apoiando-nos na meditação de Bento XVI, vamos compreender melhor o significado do ofício de amor confiado a Pedro e a todos os pastores da igreja. Diz ele: Est amoris officium pascere Dominicum gregem. Apacentar a grei do Senhor é ofício de amor. Essa admirável intuição do bispo Agostinho volta a ser hoje, também nos nossos dias, de grande encorajamento para nós bispos, dizia Papa Bento XVI aos bispos, comprometidos no cuidado do rebanho que não nos pertence a nós, mas ao Senhor. Em cumprimento do seu mandato, nós procuramos proteger a grei, alimentando-a e conduzindo-a para ele, o bom pastor que deseja a salvação de todos. Por conseguinte,
Alimentar o rebanho do Senhor é um ministério de amor vigilante, que exige a dedicação total, até esgotar as próprias forças, e, se for necessário, até o sacrifício da vida. A Eucaristia é a nascente e o segredo do impulso permanente da nossa missão. Na realidade, na sua existência eclesial, o bispo configura a imagem de Cristo que nos nutre com a sua carne e com o seu sangue. É da Eucaristia que o pastor aurirá vigor para assim exercer aquela particular caridade pastoral que consiste em dispensar o alimento da verdade ao povo cristão. De modo especial, prossegue Bento XVI, não podemos calar acerca da verdade do amor, porque se trata da própria essência de Deus. Anunciá-la dos telhados é não só amoris officium, dever de amor, mas também uma mensagem necessária para o homem de todos os tempos. A verdade do amor evangélico interessa todo homem e o homem todo, uma vez que compromete o pastor a proclamá-la sem quaisquer temores nem hesitações, sem jamais ceder a condicionamentos do mundo, oportuna e inoportunamente. O que Bento XVI afirma sobre a missão episcopal aplica-se especialmente à missão do bispo de Roma, e não apenas no plano do ensinamento da verdade que salva, como também no exercício da caridade pastoral. Nós somos testemunhas de que no pontificado de Papa Francisco temos visto um grande testemunho da incidência pastoral da misericórdia, tanto no plano da praxe pastoral intraeclesial, no seio da Igreja, quanto no plano da missão pastoral nas realidades temporais, cerne das realidades temporais. O permanente apelo em favor da paz, a solitária travessia da Praça de São Pedro no tempo da pandemia do Covid-19, quem não se lembra? A reiterada exortação ao cuidado da criação em prol da preservação da casa comum dos filhos de Deus, as palavras proféticas sobre as mais variadas formas de ofensa à dignidade transcendente da pessoa humana. Enfim, só o olhar samaritano de Pedro e dos sucessores dos apóstolos em comunhão com ele é que consegue recobrar a credibilidade necessária ao anúncio intrépido da Boa Nova. Queridos irmãos de Itumbiara, da nossa amada igreja itumbiarense, o nosso Senhor Jesus Cristo está na popa da barca que singra os mares atribulados da história. Pedro sempre nos lembra a confiança com que desperta o Senhor, com que guia o povo na oração confiante, no poder do Senhor para oferecer a paz aos que sofrem. Pedro está no timão e continua a lançar as redes. Paulo não perde o ardor missionário. Diz ele, ai de mim se eu não evangelizar. Aos queridos sacerdotes e diáconos da igreja de Itumbiara, vai o meu mais cordial sentimento de gratidão e de amor fraterno. Sem a dedicação e a entrega de todos e de cada um deles ao serviço do povo de Deus, o ministério episcopal não teria a eficácia pastoral a desejada. Nesse pequeno rebanho de Itumbiara, o seu pastor visível se une ao sucessor de Pedro e com ele confia o ministério de apacentar as ovelhas do Cristo ao bom pastor. Confiante na sua intercessão e na intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, a Igreja no Brasil celebra hoje o Dia do Papa, atendendo ao constante pedido do Santo Padre Francisco, rezem por mim. Cada vez que ele fala em público, ele conclui pedindo, rezem por mim. Nós rezamos pelo Santo Padre e manifestamos o nosso amor pela sua singular missão no coração da Igreja. Queridos irmãos, não é possível ser católico sem a comunhão afetiva e efetiva com o Romano Pontífice. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam. Todos com Pedro a Jesus por Maria. A união com Pedro em cada época é caminho necessário para os católicos. Agora, o Papa convida todos a se colocarem em saída, evitando conformismos que retardam o dinamismo evangelizador de que o mundo precisa. Por isso, juntamente com o nosso dedicado clero e unidos às intenções do Santo Padre, peço aos fiéis da Diocese de Itumbiara, rezem por mim, rezem por nós. Nós não deixamos de rezar pelas ovelhas do rebanho de Cristo a nós confiada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.